Olá, amigos, amigas. Aqui estamos para mais um programa Saúde Integral. Espero que tenham tido uma semana excelente e estamos todos aí mais uma vez. Mais uma vez, o meu beijo, meu abraço para os netinhos lá de Santa Maria, a Maria, o Joaquim e a Julinha. Eles ficam esperando esse beijo e esse abraço online. Um beijo do vovô. Hoje nós vamos conversar sobre a depressão e os seus aspectos espirituais. Termina o ciclo de 3 programas sobre este tema que vem sendo muito importante nos dias atuais, principalmente pela demanda crescente provocada pela pandemia. Já antes mesmo da pandemia, a depressão já era uma das doenças de maior número, um número crescente, e com a pandemia, a depressão, assim como os casos de ansiedade, aumentaram exponencialmente. É importante a gente entender que essa divisão ela é didática apenas. Vamos ver o primeiro slide, por favor. O ser humano ele é dividido em 3 níveis, tá? O seu nível mais superficial, mais externo, que é o nível físico, é o nível que nos conecta com a materialidade. O nível intermediário é a rede energética, composta pelos nossos corpos sutis de energia, que Allan Kardec configurou todos sob o nome de perispírito. E, por último, nós temos a nossa essência, o nosso eu interior, que é realmente o espírito que está sempre evoluindo através dos processos da reencarnação. Então, entendam que, na realidade, todos esses aspectos, eles se permeiam, eles se interpenetram. Aspectos neuroquímicos, aspectos emocionais, aspectos espirituais, todos eles se interpenetram, porque na prática, no dia a dia, o ser humano é multifatorial. Nós dividimos apenas para termos uma compreensão mais didática das coisas, tá? Então, entendam que não dá para a gente avaliar ou tratar apenas um dos aspectos. Evidentemente, todos esses 3 aspectos têm que ser considerados na hora que estamos tentando tratar um problema como a depressão. Em algumas situações, o aspecto neuroquímico se faz mais presente, em outras, os aspectos energéticos, emocionais, e em outras, os aspectos espirituais. Aí, dentro desta visão integral, dentro da medicina holística, cabe ao médico, ao terapeuta holístico, ter uma prioridade, uma avaliação de cada caso, para entender as prioridades terapêuticas que terão que ser levadas em consideração, ok? Dito isso, nós vamos ter que nos lembrar da questão do nosso pensamento, tá? O pensamento é uma energia criadora, ela nos situa no foco das nossas prioridades. Então, de uma certa forma, nós criamos a nossa realidade de acordo com o foco no qual colocamos a nossa atenção. Coloque o próximo slide, por favor. Aqui nós temos que o pensamento é uma energia que ela é emitida e, ao mesmo tempo, nós emitimos a cada instante pensamentos
e, por sua vez, estamos recebendo também ondas mentais. É como se o nosso cérebro fosse uma estação emissora e receptora, que funciona numa determinada frequência, tá? Então, nós temos uma frequência específica. É muito difícil nós mantermos uma frequência regular. Isso varia muito de acordo com o nosso estado de humor, com situações externas que venham a nos solicitar uma determinada reação. Então, nós estamos, na nossa faixa evolutiva, constantemente flutuando o nosso pensamento, a nossa frequência vibratória. É importante, e lá no slide nós vimos que tudo aquilo que nós emitimos, nós recebemos de volta. É muito interessante isso, é uma lei, como se fosse uma bola de ping-pong, vai, bate no muro e volta, tá? Então, o fluxo do pensamento, se nós estivermos viciados em pensamentos negativos, esses pensamentos negativos, sejam pensamentos de pessimismo em relação à nossa própria vida, sejam pensamentos de inveja, pensamentos de maledicência, pensamentos de ódio, todos esses pensamentos de teor bastante negativo, eles acabam retornando para nós e provocando o que a gente chama de uma intoxicação mental. Aí nós vamos construindo uma verdadeira gaiola de pensamentos, onde nós entramos dentro e jogamos fora a chave, porque ficamos vítimas da nossa própria produção mental. E esse estado constantemente negativo, pessimista, ele vai atrair, pela lei das afinidades, mentes encarnadas e desencarnadas que estão funcionando na mesma sintonia. Então, a lei de sintonia rege todos os processos mentais. E é muito importante que nós tenhamos isso em conta quando nós vamos avaliar os aspectos espirituais de uma depressão. Por quê? Porque esses aspectos eles estão intimamente relacionados ao nosso padrão vibracional. O próximo slide. O que você emana, retorna a você. Essa é a lei. A sua meta é assumir que você é o único responsável pela harmonia que quer criar em si mesmo e em seu mundo. Então, muitas vezes, nós somos viciados nesses padrões mentais recorrentes de negatividade, de baixa autoestima. Esses padrões, muitas vezes, nós vimos no programa anterior, eles são implantados no nosso subconsciente pelo nosso sistema de crenças, que é formado principalmente até os 7 anos de idade, pelas informações recebidas do ambiente que nos cerca. Então, o jeito que o nosso pai pensa, a nossa mãe, os nossos familiares, a escola, tudo isso vai formatando esses padrões que se tornam padrões instalados no subconsciente e ficam automaticamente pulsando e se transformando em pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos, tá? Aí muitas pessoas perguntam, puxa, mas então como que eu faço para mudar esses pensamentos? Em princípio,
esta é uma tarefa muito difícil, mas necessária. Por quê? Porque exatamente nós estamos nesta encarnação para restaurar um pensamento positivo, para caminhar em direção à luz. E hoje, nós estamos nos defrontando com as nossas sombras. Então, é evidente, uma pessoa com 50 anos, ela já tem esses padrões muito fortemente estabelecidos no seu subconsciente. E ela vai precisar de disciplina, persistência e treinamento. Aí que as pessoas desanimam. Por quê? Falam assim: poxa, doutor, eu tentei fazer isso, eu tentei mudar o meu pensamento, mas não adiantou. Mas como você fez? Ah, eu fiz hoje, a semana passada eu fiz só 2 vezes, depois eu esqueci. Ou seja, a pessoa tem que levar a sério. É um treino que vai exigir muita força de vontade. Mas temos que entender que é para isso que nós aqui estamos, não é mesmo? Se fosse fácil, todo mundo evoluía, já estávamos num planeta melhor, sem os problemas que nos caracterizam nos dias atuais, ok? O próximo slide, por favor. Aí nós vamos ver a depressão nos seus aspectos espirituais e temos uma série de considerações. Em primeiro lugar, nós temos aí a mediunidade desequilibrada. O que vem a ser isso? Nós vamos mais à frente fazer um programa só sobre mediunidade, mas acredito que todos vocês já devem ter alguma noção, alguma notícia do que seja o fenômeno mediúnico. Allan Kardec nos diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, na medida em que, em determinadas circunstâncias, somos influenciados por espíritos do plano espiritual. Então, todos nós, só que alguns têm uma mediunidade mais ostensiva, o que a gente chama de mediunidade de serviço ou mediunidade de tarefa, tá? Esses indivíduos, muitas vezes, eles iniciam esse processo mediúnico com sintomas difíceis, muitas vezes até se assemelhando a algumas patologias mentais. Então, imagine um indivíduo que está com a mediunidade aflorando, é como se fosse alguém que está com uma antena aberta para captar tudo que vem lá do plano espiritual. Se esse indivíduo traz já um padrão de negatividade de outras existências, ele vai atrair a companhia de irmãos nossos do plano desencarnado que também estão em processos de sofrimento, de dor, de depressão. Então, é necessário que o indivíduo faça um tratamento numa casa espírita para esclarecer esses indivíduos e também um tratamento em si próprio para esclarecer esses padrões e mudar esses padrões, porque, na realidade, esses padrões, eles são como o plug de uma tomada. Então, imagine que você tem uma tomada com os 2 pinos e você vai tentar encaixar aqui nesta parede. Você não vai conseguir. Por quê? Porque nesta parede não tem nenhum pino de encaixe. Mas, se você tiver uma tomada, esses pinos se encaixarão perfeitamente na tomada, estabelecendo um contato. Então, o indivíduo traz em si próprio as sementes desses processos obsessivos,
tá? A influência nefasta, a influência perniciosa de um espírito sobre o psiquismo de um indivíduo é denominada obsessão espiritual e tem diversos níveis. Isso também será objeto de estudos num programa futuro, a obsessão em si, não é? E suas causas e seus tratamentos. Entretanto, o que eu quero mostrar a vocês é que nós também trazemos esses padrões de vidas passadas. Muitas vezes, o indivíduo ele traz dentro de si histórias que vêm se repetindo. Então, histórias que muitas vezes remontam a crimes, a iniquidades de toda monta, e que geram no indivíduo um processo de culpa, tá? Evidentemente, entre uma encarnação e outra, neste intervalo na erraticidade, o espírito estuda, o espírito é tratado, o espírito aprende, o espírito conversa com seus mentores, e muitas vezes ele compreende que errou e percebe a necessidade de resgatar esses erros. Daí ele faz um planejamento reencarnatório. Só que, às vezes, esse planejamento reencarnatório, quando o indivíduo reencarna, ele muitas vezes esquece ou não tem a força necessária para dar conta daquela prova, daquele resgate. Então, aqueles padrões de culpa se reacendem do seu inconsciente para o seu subconsciente. E aí podem aparecer sob a forma de ideias negativistas, de ideias pessimistas. E o indivíduo, evidentemente, ele não se recorda de que ele está tendo essas ideias e que essas ideias são produtos de erros do seu passado. Ele está com culpa, ele teve desavenças, ele se suicidou, ele teve uma série de equívocos que agora aparecem desta forma, sob impulsos do subconsciente que se transformam em emoções. Aí nós temos os aspectos emocionais da depressão acoplados aos aspectos espirituais. Quando o indivíduo tem esse processo de autoculpa muito intenso, ele mesmo está sendo o algoz de si próprio. Ele está sendo o seu próprio obsessor. Aí vemos instalado um processo que denominamos de autoobsessão, que é muito frequente, muito mais do que nós imaginamos. Quando a pessoa, além deste processo que é seu, sofre a injunção vingativa de espíritos que estão se sentindo injustiçados e procurando, através do ódio, fazer justiça com as próprias mãos, o processo se complica, porque há uma multiplicação de fatores. Mas não adianta nós tirarmos esses indivíduos, esses espíritos obsessores, se o indivíduo ainda continua com aqueles inputs de culpa, de pessimismo, de negativismo. Por quê? O processo tem que ser bilateral, tem que ser tanto daqueles irmãozinhos que estão ainda cegos pela necessidade da justiça com as próprias mãos, quanto dos padrões distorcidos que o indivíduo traz e que, de alguma maneira, o remorso lhe prende como teias num processo de
difícil resolução, não é? Existem casos em que os obsessores todos foram esclarecidos, foram encaminhados para tratamento e seguiram o seu próprio caminho. Mas o indivíduo ainda apresenta reflexos dessa influência, que pode perdurar por algum tempo. Então, a pessoa mantém o quadro depressivo por conta de reflexos daquela ação perniciosa, prolongada dos espíritos obsessores. Então, se faz necessário um processo de total renovação da pessoa. E aí, qual é a melhor ferramenta para nós nos renovarmos? Em primeiro lugar, não é fugirmos da própria sombra. Estamos num tempo que se faz necessário que nós confrontemos a própria sombra. Hoje, no processo de transição que o planeta está atravessando, todos nós ganhamos a oportunidade de aqui estarmos reencarnados exatamente para fazer este grande salto espiritual quando compreendermos e reformatarmos as nossas sombras. É a grande oportunidade. E aí nós temos uma participação muito importante na mudança do cenário planetário. Por quê? Porque na medida em que nós fazemos esse trabalho individual, na medida que nós fazemos esse trabalho de reformatação das nossas crenças em desequilíbrio, nós estaremos transformando as sombras em luz. E na medida em que nós vamos nos transformando, nós temos a nossa energia transformada que vai, pela lei da sintonia, contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes, a gente se sente muito bem chegando perto de alguma pessoa, às vezes nem conversamos, mas só a presença daquela pessoa nos faz bem, nos dá um conforto. Por quê? Porque as emanações energéticas que ela está revestida são emanações de equilíbrio, de paz, de saúde. Então, nós também podemos adquirir essas emanações através desse processo de desenvolvimento da nossa luz interior. Mas, para isso, nós precisamos confrontar as nossas sombras. O que a maioria de nós faz ou fazia era negar a própria sombra, era projetar fora de nós a própria sombra. Então, eu não sou errado, o errado é o outro. Eu não tenho culpa, o culpado é o outro. Então, a gente projeta muito no mundo externo, no outro, nas nossas relações, tudo aquilo que está dentro de nós e precisa ser trabalhado. Daí porque a importância do autoconhecimento. Homem, conhece a ti mesmo, não é? Essa é a grande exortação do filósofo Sócrates, quando nos convidava a esse mergulho interior. Hoje, mais do que aprender com os livros, com os cursos, com as palestras, mais do que isso, nós podemos aprender com esse mergulho interior. Por quê? Ao fazermos este mergulho, nós vamos confrontar as nossas sombras e, ao mesmo tempo, vamos encontrar o nosso Deus interno, aquele eu superior que é a porção divina, que está
dentro de nós e que faz com que nós não percamos o rumo, o caminho da luz. Então, esse é o processo. Novamente, o imediatismo das pessoas faz com que elas nos digam: puxa, mas eu faço meditação, eu procuro me conhecer, mas eu não vejo que a minha vida muda. Esse processo é interessante porque muitas vezes nós, principalmente no início, não percebemos as mudanças, mas essas mudanças são sinalizadas por aqueles que convivem conosco, sabe, que sentem e às vezes até verbalizam a nossa paz interior. Puxa, você era tão assim, agora você está mais tranquilo, você está mais sereno. O que você está fazendo, não é? Então, isto é um sinal de mudança energética que é lido pelas pessoas. E muitas vezes a gente não se dá conta, porque nós vamos num processo meio que automático, não é mesmo? Entretanto, é necessário que a gente possa fazer este trabalho investigativo, porque sem isso fica muito difícil. As pessoas esperam que os psicofármacos resolvam o problema, a psicoterapia resolva o problema, que todos os elementos auxiliares de fora façam o trabalho. Mas eu digo aos meus pacientes que esses elementos terapêuticos são de alta preciosidade, tá? Entretanto, 50% pelo menos do trabalho tem que ser do indivíduo. E aí, o que nós observamos? Que existem indivíduos que já estão mais maduros para esse despertar. Outros ainda se demoram no sonambulismo errático, como zumbis batendo cabeça, sem ter a mínima noção do que está acontecendo. Isso se deve à diversidade dos graus evolutivos dos indivíduos que estão encarnados neste planeta. Entretanto, a transição planetária está já fazendo uma transformação desses níveis. Já estão encarnando em grande número espíritos mais pacificados, mais equilibrados, que se constituirão na humanidade do futuro. Não só espíritos vindos de outros sistemas planetários, como espíritos daqui mesmo, que estão num processo de autorregeneração, através da compreensão da lei de causa e efeito. Então, esses indivíduos, que eu chamo de indivíduos despertos, eles terão carimbado seu passaporte no planeta renovado, no planeta de regeneração. Entretanto, aqueles adormecidos que ainda se demoram na cegueira desses eventos, eles vão ter que ser transportados para mundos compatíveis com a sua evolução, mundos ainda inferiores, aonde eles terão o mesmo nível vibratório para desenvolver aquilo que não desenvolveram nas múltiplas oportunidades que aqui tiveram no planeta Terra. Então, é importante nós observarmos essa questão. A misericórdia divina nos dá milhares de oportunidades. O amor infinito de Deus, ele é inesgotável e sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance, mas muitas vezes
nós é que não nos perdoamos. Então, escuto muito isso. Eu não consigo ser melhor, eu me sinto inferior, a minha autoestima está lá no chão, eu não me amo. Por quê? Porque nós estamos ainda escravizados a esses padrões de negatividade. E se faz necessário muito trabalho, muita disciplina, muito amor ao próximo, para nós nos livrarmos definitivamente dessa sombra que nos aflige, certo? Então, é importante que a gente entenda e pare, de uma vez por todas, de culpar os espíritos, os obsessores, pelas nossas misérias, pelas nossas mazelas. Ninguém é responsável pelas nossas mazelas, pelo nosso sofrimento, a não ser nós próprios. Então, nós criamos, com as nossas atitudes, com a nossa postura perante a vida, com os nossos pensamentos, nós criamos a nossa realidade. E essa realidade vai nos trazer um futuro desditoso ou um futuro feliz, dependendo do teor das nossas vibrações. Percebam que nós temos uma grande oportunidade, eu diria que uma oportunidade maravilhosa. Por quê? Primeiro, estamos encarnados, ganhamos, pedimos e ganhamos a oportunidade de sermos participantes dessa grandiosa mudança planetária. E aqui estamos, quando existem milhares de espíritos que estão pedindo de joelhos a oportunidade de uma encarnação. E nós aqui estamos, ocupando um corpo físico. Então, isso é a primeira grande benesse recebida quando nós voltamos para este plano físico. Depois, nós temos a graça de conhecermos essas leis espirituais. Muitas pessoas hoje, apesar de todo o avanço das comunicações, ainda não tiveram acesso a essa realidade do espírito. Muitas pessoas, além de não ter esse acesso, não querem. Por quê? Se fixaram nos prazeres materiais, se fixaram numa faixa hedonista de gozo material. E aí vão ficar, porque estão adormecidos. Entretanto, nós sabemos dessas leis, nós sabemos que somos herdeiros do nosso passado, mas igualmente artífices do nosso futuro, na medida em que estamos no tempo de hoje, do agora, o único tempo possível, com as ferramentas da vontade, da persistência e do trabalho, a fazer um novo futuro cheio de felicidade, com as escolhas positivas que começarmos a realizar no dia de hoje. Tá? Então, vamos combater o vício do queixume, vamos deixar de sentar no banco da vitimosidade. Quantos de nós se demoram na vitimosidade? Quantos de nós se demoram nos lamentos improdutivos que só servem para gerar mais negatividade? Esse é o nosso trabalho, abandonar esses padrões e abrirmos o coração para a luz que está nos convidando a uma renovação como nunca houve. Está nos convidando a sermos realmente espíritos que estamos
nos candidatando a viver num mundo melhor. Estamos construindo um mundo melhor com a nossa própria reforma interior. Allan Kardec já dizia que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pelo esforço que emprega para dominar as suas más inclinações. Agora, o que acontece? Nós precisamos desse esforço e dá trabalho. Às vezes nós acreditamos que é melhor ser o coitado da história do que o herói da nossa própria saga, não é mesmo? Então, tudo é uma questão de escolha. Está nas nossas mãos escolhermos um futuro feliz, com um presente atuante, com um presente cheio de esperanças, de fé e, acima de tudo, de força de trabalho para transformarmos. Hoje, não são mais os monstros externos a nos atormentar, mas os dragões internos dos erros milenares que muitos de nós ainda trazemos no nosso interior. Olhar para dentro, assumir a sombra e transformá-la em luz perene é o desafio que os nossos tempos nos convidam, tá? E vamos lutar para que sejamos vencedores. Eu desejo que todos vocês possam entrar nesta luta com afinco, se transformar verdadeiramente e que todos nós possamos nos encontrar um dia num planeta mais feliz, mais justo, mais equilibrado, aonde a paz, a harmonia e o amor sejam as tônicas perenes do dia a dia, tá? Esse foi o papo de hoje e na quarta-feira teremos mais um capítulo do nosso programa Saúde Integral. Que tenham todos uma semana ótima, cheia de paz e criatividade. Um abraço a todos.